1 Samuel 25:18, a palavra de Deus diz assim: Então Abigail pegou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom que nos sustentou e nos trouxe até aqui. Amém. E queremos te pedir nessa noite, Pai, acerca de cada vida aqui estabelecida, cada coração Amém. Que está aqui nessa noite e que coloca alguém diante de ti, Pai, para que o Senhor possa ministrar, Pai, que de repente nem está aqui. Visita cada um, Pai. Visita os enfermos, visita a família Alexandre, Rodrigues, Miranda, Pimentel, Cláudia, que precisa do agir de Deus, do Rian, que precisa de cura, e do Gideão, que precisa do agir de Deus, assim como, Pai, filhos, netos, pessoas que estão aqui nesse momento visitando os nossos Amém. Corações, através do Teu Espírito Santo, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar a cada uma delas, Pai, trazendo o refrigério e o regozijo que só o Seu Espírito Santo pode trazer, em nome de Jesus. E você que crê, diga Amém. Amém. Queridos, eu não sei se você tem participado dos cultos durante as semanas, dos cultos dominicais aqui da igreja, mas esse capítulo de Samuel e a história de Abigail e Nabal é uma história que tem durante essa última semana, a começar quarta-feira passada, ela tem nos visitado de maneira incessante. E você já deve até conhecer, porque quarta-feira foi pregado acerca disso, domingo tivemos uma pregação também acerca desse capítulo, e hoje estamos aqui, segunda-feira foi pregado também, acerca disso, e hoje estamos novamente visitando essa história. E fatalmente você já conhece essa história do início ao fim. Se você não conhece, eu vou fazer aqui um breve resumo. Davi era rei naquela época. Você conhece Davi, sim ou não? Sim. Nabal era um homem que estava lá estabelecido e que num determinado momento da história, Davi deu socorro aos homens dele. Num outro momento, Davi pede socorro para Nabal acerca de algumas coisas, e Nabal então nega esse auxílio para Davi. Davi então fica muito aborrecido, reúne seus homens e vai até o encontro de Nabal a fim de matá-lo. Porém, no meio do caminho, Abigail, ela resolve interceder pelo seu marido que seria morto, pedindo que o rei tenha misericórdia, alcançando essa misericórdia por parte de Davi. Você já conhecia essa história? Se não conheceu, ficou sabendo agora. Mediante tudo aquilo que iria acontecer, nós então chegamos nesse texto que inicia a parte da história quando o cativeiro começa a ser transformado. Porque entenda bem, queridos, que nesse momento que nós lemos aqui, Abigail estava começando a pavimentar o milagre que estava por vir. Entenda bem, queridos, que tal qual Abigail naquele momento que ela estava passando, ela não sabia como aquela história iria terminar. Nós que aqui estamos nessa noite, nós sabemos como essa história terminou, mas Abigail que lá estava, ela não tinha o cerne, o discernimento de saber que aquela história iria acabar bem do jeito que acabou. No instante aqui que nós lemos, Abigail, ela sabia que o marido dela ia ser morto. Diga misericórdia aí no seu lugar. Mas, mediante aquela situação, Abigail resolve então tomar uma providência, resolve tomar uma provisão. O que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite é que de repente essa história que você está passando, você não sabe como vai terminar. Pode até parecer que a história vai acabar mal, mas entenda bem, você pode erguer as suas mãos aos céus e dar um glória aí, porque Deus está disposto a entrar com a providência e com a provisão dele nessa história, e aquilo que parecia que ia ser morte, no fim das contas, pode ainda se tornar bênção nas suas vidas. Já um glória e um aleluia aí no seu lugar, porque, queridos, Abigail naquele momento, ela não tinha uma perspectiva positiva de algo que iria acontecer. Pelo contrário, ela só sabia, e a notícia que ela tinha é que a vaca estava indo para o brejo. Mas, queridos, mediante a notícia que foi dada para ela, ela resolve então tomar uma providência a fim de quê? A fim de transformar aquela situação em algo positivo.
Queridos, entenda bem que na maioria das vezes nas nossas vidas, quando determinadas notícias chegam até nós, é difícil vir uma notícia boa. Geralmente, quando alguém te dá uma notícia, é sempre para jogar uma pá de cal naquilo que você está vivendo. Eu não sei se você de repente já passou por isso, mas você chega para alguém falando um determinado diagnóstico que você recebeu. Olha, eu estou com determinada coisa. E aí alguém vira para você e fala, eu tinha uma tia que teve esse troço. Aí você pergunta, e aí? Aí ela fala, morreu. Ou seja, queridos, aquilo que você está vivendo, alguém chega para cima de você e ao invés de dar uma notícia positiva, faz questão de jogar mais um punhado de areia em cima dos seus sonhos, a fim de colocar cada vez mais para baixo. Mas entenda bem que o Deus a quem nós servimos é um Deus que sempre tem uma válvula de escape, tanto para mim, tanto quanto para você. Por vezes, queridos, Abigail, você entenda bem que ela aqui nesse momento da história que ela está passando, ela não sabia nem direito o que ela estava fazendo. Entenda que chegou até ela a notícia que Davi estava vindo com um punhado de homens para matar o seu marido. Abigail, então, mediante aquela situação que ela está vivendo, ela pensou o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Tem, queridos, momentos na nossa vida, e a maioria deles são assim, que a gente olha para a situação e a gente pensa, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. E em 95% das vezes, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas a gente não sabe que coisa que a gente tem que fazer. Diga misericórdia aí no seu lugar. E pode ficar tranquilo, porque você não está sozinho nesse barco. Eu também estou junto contigo, porque eu tenho uma série de situações para resolver, uma série de coisas para fazer, e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei que coisa que eu vou fazer. Entenda bem, queridos, que nós que somos brasileiros, eu não sei você, mas de repente o irmão do seu lado está assim. Ele tem um punhado de conta para pagar. Aí ele olha para aquele monte de conta e fala, eu tenho que pagar esse monte de conta. Mas eu não tenho dinheiro. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas que coisa que eu posso fazer para reverter esse tipo de situação? Queridos, olha para esse crente aí que está do seu lado, olha aí com ele com um olhar de fé e pergunta, crente, nós estamos juntos nessa batalha, crente. Você não está sozinho, não. Tem um clube que recepciona todas essas pessoas, chama SPC, vai todo mundo para lá junto. Misericórdia, pastor. Mas, queridos, isso é apenas um exemplo de maneira simplória de algo que acontece na nossa vida de maneira corriqueira. Porque nós não sabemos como resolver 90% das situações que se apresentam na nossa vida. E com Abigail, nesse momento, não foi muito diferente. Porque ela sabia que vinha alguém para matar o seu marido. E, queridos, o marido de Abigail não era lá grandes coisas, não. Porque, afinal de contas, a palavra depois, mais à frente, vai dizendo que o nome dele tem um significado. Ela diz assim de maneira bem simplória, aquele homem maligno, misericórdia por conta disso. Mas mesmo o marido dela não sendo o melhor dos maridos do mundo, ela não quer que o marido dela seja morto. Amém? Amém, né? Viu, Beck? Você está guardado, né? A gente não é o melhor do mundo não, mas se Deus quiser, ninguém quer ver a gente morto, né? Amém. Graças a Deus por isso. Pode não ser o melhor, mas ela não queria ver o marido morto. E ela fez um plano, ela traçou ali determinadas situações a fim de salvar a cara do marido dela. Entenda bem, queridos, que quem arrumou o problema todo não foi Abigail. Quem arrumou o problema foi Nabal. Mas quem teve que resolver o problema foi quem? Abigail. Eu não sei se é glória ou misericórdia, queridos. Porque tem determinados momentos na vida da gente que aparecem problemas para mim, aparecem problemas para você, que você não tem nada a ver com aquela situação
que está acontecendo. Mas por conta da estupidez dos outros, você tem que resolver. Aí você fala, meu Deus do céu, mas quem foi que fez isso? Foi aquele insensato, aquele lá de novo. Aí você fala, mas de novo está me arrumando o problema? Mas, queridos, entenda bem que aprove Deus Abigail casar com Nabal e fazer aquela aliança. Aprove Deus, de repente, aqui eu não estou falando só de matrimônio, eu falo de situações nas nossas vidas que nós temos associações e alianças com determinadas pessoas que a gente, de repente, nem queria ter, mas quando a gente olha, a gente pensa, problema de novo que ele está me arrumando. E eu vou ter de novo que dar um jeito de resolver esse negócio. E entenda bem, queridos, que de repente, tal qual Abigail, você não pediu por esse problema, você naturalmente não orou a Deus ontem à noite falando, Deus Todo-Poderoso, me dá mais um problema para eu resolver porque eu tenho pouco. Você naturalmente estava muito bem no seu lugar e esse problema adentrou na sua vida e você falou, ai, de novo esse negócio. Vou ter que resolver mais uma situação que estou arrumando para a minha vida. E eu não sei como que eu faço. Entenda bem, queridos, que isso não é uma coisa que acontece só comigo, não acontece só contigo, não acontece só com a Abigail, acontece com um montão de gente. E aí, de repente, você me olha e fala, pastor, eu já entendi isso tudo. Eu já entendi que tem problema, que não sou eu que arrumo, que eu que tenho que resolver, que eu não sei como resolvo. Graças a Deus por isso, porque você entendeu minha situação, pastor. Mas agora eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para resolver? E aí, esse olhar que vocês ficam me olhando, querendo saber, é o mesmo olhar que eu devolvo para vocês falando assim, não sei. E aí você pensa, se o pastor não sabe, quem dirá eu, querido? Se Abigail não sabia, quem dirá eu? Que nessa altura da minha vida estou com esse monte de problema e não sei como resolver. Queridos, entenda bem que o Evangelho, ele não é uma filosofia, uma religião, uma situação, você queira chamar como você bem entender, que existe uma fórmula mágica. Lembra de tempos atrás, quando você perdia alguma coisa em casa, que você dava 3 pulinhos para achar lá o que você perdeu? Como se fosse um pirim-pim-pim, uma fórmula mágica, algo que acontecesse de maneira sobrenatural. Queridos, entenda bem que no Evangelho existe o sobrenatural sim, e dá um glória aí no seu lugar por conta disso. Mas, queridos, não tem fórmula mágica para que isso aconteça. Eu já passei por certas situações que determinada ovelha perguntou para mim, falou, olha, o meu negócio não vai para frente, o que eu faço para o meu negócio poder engrenar e dar dinheiro? Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Tem certos problemas que a gente passa na nossa vida que a gente de repente consulta determinadas pessoas para que as pessoas possam dar uma elucidação de como aquela situação pode resolver. Mas, na maioria das vezes, quem a gente consulta também não sabe. E a bem na verdade é que eu poderia, que nem esse pessoal que fica na internet vendendo curso aí, te dando uma série de fórmulas mágicas, falando para você que enquanto existir mato e enxada, ninguém passa fome. Compra uma enxada e vai capinar, porque hoje você está capinando sozinho, amanhã você vai ter um monte de empregado. Mas, queridos, a vida não é uma fórmula mágica, onde 2 mais 2 dá 4. A vida, ela tem situações que elas se apresentam diante de nós e que de vez em quando nós temos o direito de não saber como resolver. Quando a gente procura, a gente está com uma dor de cabeça e vai no médico, o médico é uma pessoa que vai saber resolver sua dor de cabeça, sim ou não? Sim. Mas tem vezes que ele não sabe, porque ele não dá jeito na sua dor de cabeça, a dor de cabeça persiste lá. Então, até quem deveria saber, às vezes também não sabe. E quem dirá nós que somos pastores, quem dirá nós que somos diáconos, como é que nós vamos dar dicas acerca de situações que a gente não sabe como resolver? Porque o que de repente deu certo para o diácono Beck, não vai dar certo para você. E vice-versa. E aí, queridos, a notícia que eu tenho para te dar nessa noite
é que mesmo não sabendo o que há de ser feito, nós precisamos fazer algo, queridos. Mas pastor, e se eu fizer errado? E se eu fizer por um caminho tortuoso? Queridos, é melhor a dor de ter tentado e não dar certo do que não tentar e ver tudo se perdendo pelo caminho, queridos. E entenda bem que tem certos momentos e serão a maioria dos momentos na sua vida. Você já tem uma caminhada, você entende como a vida funciona. Afinal de contas, esses cabelos brancos aí que você ostenta não são à toa. Só o Beck tem cabelo branco. Aqui tem um milagre nessa igreja que ninguém tem cabelo branco, só o Vanzerlei. E entenda bem, queridos, que esses cabelos brancos que você ostenta te deu uma caminhada para que você, quando olhasse para trás, você pudesse contemplar que a maioria das coisas que você fez foi um ato de fé na sua vida. Porque você olhando para trás, de repente pensando quando você casou, quando você teve um filho, você olhando, você pensa, meu Deus do céu, aquilo foi um ato de fé que eu tive, porque eu não tinha a menor condição de fazer aquilo. E quando você olha para trás na sua caminhada, você vê que você só chegou aonde você chegou porque Deus te sustentou. E num determinado momento, você teve um lapso, se assim eu posso dizer, de loucura e resolveu dar um passo de fé na sua vida. E mediante aquele passo de fé que você deu, você viu que as coisas foram sendo descortinadas e começaram a acontecer na sua vida. E entenda bem que você não tinha perspectiva, você não tinha notícia, você não sabia como a história iria terminar, mas você começou a fazer, foi fazendo, e hoje em dia você está aqui para a glória de Deus, porque foi Deus que te sustentou. Aleluia. E te manteve de pé durante essa caminhada. E naquele momento, a única coisa que Abigail tinha naquela situação era fé. Era a fé de que tudo ia terminar bem. Em diversos momentos da nossa vida, de repente pode ser que esse momento esteja na sua vida, com problemas que você passa, não sabe como resolver, e de repente nem fé você tem mais para dar um passo e fazer determinada coisa que você não sabe o que fazer, queridos. Entenda bem que Abigail, ela começou a pegar, diz a palavra de Deus, a toda pressa. Ela começou a pegar as coisas que ela tinha na mão ali e começou a jogar em cima do jumento que estava ali junto dela. Entenda bem que você já deve ter passado por esse tipo de situação. De vez em quando você está em casa muito bem. Quem é craque de fazer isso é tio, irmão no caso, né? Você está na sua casa muito bem, toca a campainha. Aí seu neto, seu filho atende, você pergunta quem é? Ele fala, é o titio. Ele fala assim, vim almoçar. Aí você fala, ai meu Deus, eu não tenho nada preparado para esse homem. Aí você começa apressadamente a abrir a sua despensa, ver o que você tem. Aí você pega a farinha de trigo, você taca ovo e joga leite, vai fazendo o que você tem. Aí inventa um arroz à piamontese, bota água no feijão, dali sai um bolo, e aí no fim das contas vocês almoçam, o feijão sai, todo mundo come e ainda tem sobremesa que foi o raio do bolo. E aquele homem que chegou lá sem avisar, não tem nem consciência e ciência que tudo que foi feito apressadamente, porque ele chegou sem avisar. E você já passou por isso. Amém. E apressadamente você fez aquilo tudo. Entenda bem que para quem olha tudo aquilo que aconteceu, fala, caramba, olha o milagre que você fez, porque não tinha nada em casa. E do nada, você conseguiu fazer um arroz, um bolo, fez uma série de coisas e agora tem um monte de coisa. Mas entenda bem que isso não foi do nada, porque estava tudo lá guardado. Pouco a pouco, sem você saber o que você estava fazendo, você já estava pavimentando a estrada aonde o milagre iria acontecer. No dia, de repente, que você foi lá no supermercado, que você foi comprar, você lá na hora falou, vou comprar 1 quilo a mais de farinha de trigo, farinha de rosca, sei lá como é que se faz bolo, não sei. Você falou, vou comprar 1 quilo a mais aqui, ó. Sem saber, Deus já estava ministrando no seu coração e já estava pavimentando o milagre que ia acontecer no dia que aquele tio sem vergonha chegou lá sem avisar.
Abigail, aqui nesse momento, ela começa a pegar apressadamente tudo aquilo que ela tinha e colocar em cima do jumento. Mas mal sabia ela que ela já estava pavimentando o milagre que iria acontecer lá na frente na vida dela. O que Deus está te falando é que você tem feito coisas que você não sabe para quê. Você tem feito coisas que você não sabe por quê. Mas Deus está te falando também que o milagre já está preparado e está sendo pavimentado nessa atitude que você não entende. Agora você não entende, mas lá na frente você vai entender que Deus já estava preparando um milagre na sua vida. Você agora não está entendendo. Você está tomando uma série de atitudes que você não entende nem para quê e nem por quê, mas é porque existe um milagre que está começando a acontecer, existe algo que Deus está operando, e lá na frente, quando todos olharem, vão perguntar, mas como foi que isso aconteceu? Você de repente vai falar, eu também não sei, mas eu fiz tudo apressadamente com o que eu tinha, e no final Deus agiu no impossível. E você que crê nisso, dá um glória aí no seu lugar e uma salva de palmas ao Senhor, porque, queridos, o milagre, ele acontece, não é do absoluto nada. Pode ser, e tem vezes que ele acontece do absoluto nada, mas na maioria das vezes o milagre ele tem uma caminhada e uma estrada para que ele possa acontecer, queridos. Ele tem uma estrada pavimentada a fim de que possa desembocar naquilo que Deus quer fazer. Ele tem um caminho a ser pavimentado para chegar naquele lugar que é onde Deus opera o sobrenatural. O agir do sobrenatural, o milagre, a característica do milagre que denota como esse fato que acontece é quando os recursos humanos terminam. Aí o sobrenatural age e acontece o milagre. Mas entenda bem que precisa que os recursos naturais terminem, queridos. Enquanto tiver bambu, tem flecha, como dizem por aí. E quando acabar as flechas, aí Deus começa a agir, e aí sim, o sobrenatural tange o natural e o impossível se torna corriqueiro nas nossas vidas. Mas entenda bem que Abigail naquele momento, ela pegou os 200 pães que ela tinha. E tudo isso ela pegou apressadamente. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Aí eu te pergunto, essa senhora, ela começou a colocar isso na despensa de segunda para terça-feira? Você acha que uma pessoa consegue arrumar alguma coisa dentro de casa, 200 pães? Quanto tempo demorou para essa senhora guardar aqueles 200 pães que ela tinha em casa? Fatalmente o marido dela, Nabal, devia ficar olhando e falando, por que essa mulher está guardando pão? Meu Deus do céu. Lá vem, não estou falando daquele pente sem dente que você guarda lá na sua casa, não. Aquilo lá realmente eu não sei o que Deus vai fazer com aquilo. Mas eu acho que não serve de nada. Mas imagina a Abigail guardando mais um pão. De novo, guardando pão. A Abigail de repente não estava entendendo por que ela estava fazendo aquilo. Ele olhava, mas já tem 10 pães guardados aí, mas eu vou guardar mais um. Mas já tem 100 pães, mas eu vou guardar mais um. Mas já tem 150, mas eu vou guardar mais um. Mas para que você está guardando tanto pão, mulher? Olha, eu também não sei direito, mas Deus está me falando para fazer certas coisas que eu não estou entendendo. Entenda bem, querido, que o milagre, quando Deus fala, Ele fala contigo. E aqueles que estão ao redor, vendo aquilo que você está fazendo, está te chamando de maluco, está te chamando de doido, falando, vai para a igreja de novo, eu já fui. Mas você já foi 100 dias, eu vou mais um, vou 101. Porque, queridos, entenda bem que para o mundo, aquilo que você faz na busca para Deus parece loucura. Mas no momento certo, cada ferramenta que você tem guardado na sua vida, Deus vai usar para operar o milagre que Ele tem guardado. 200 pães para quê? Eu não sei, mas Deus está me falando que eu preciso guardar isso aqui. Mas você vai orar de novo. Eu também não estou entendendo por que Deus está requerendo que eu ore tanto, mas Ele está me pedindo para orar mais. Mas jejum de novo.
Mas você já fez jejum em janeiro, já fez jejum em fevereiro, nós estamos em novembro e não aconteceu nada até agora. Mas aí no dia que o seu Redentor, que é vivo, se levanta e começa a operar, você começa a entender por que você foi guardando aquilo tudo. Queridos, o que Deus está falando para você é que pode parecer que nesse ano nada fez sentido para você, porque você fez campanha, você guardou, você orou, você jejuou e até agora não viu nada. Mas de um momento por outro, Deus olha para aquela situação e fala: é chegado o momento de pegar as ferramentas que você guardou e começar a utilizar. Lembra daquele jejum? Está na hora de honrar. Lembra daquela oferta? Está na hora de honrar. Lembra daquela oração que você fez? Está na hora de orar. Lembra daquele dia? Está na hora de orar. Foram se guardando ferramentas que ninguém entendia. Abigail foi guardando e ninguém entendia. Ninguém entende a sua postura, ninguém entende o que você tem feito, mas é chegado o momento do milagre que você tem pavimentado começar a transcorrer na sua vida. Erga as suas mãos aos céus e dá um glória aí, porque, queridos, é chegado o tempo de começarmos a andar na estrada que pavimentamos, porque é chegado o tempo de nós começarmos a vivermos os milagres de Deus na nossa vida, porque não há mais saída, nem para mim, nem para você. E quando os recursos humanos se extinguem, é hora do milagre começar a transcorrer. Então bata na palma do seu irmão e fala: meu irmão, se prepara aí no seu lugar, porque é chegado o momento de andar na estrada que você pavimentou. Amém, Jesus. 200 pães, queridos. O pão tem um símbolo na palavra de Deus. Pergunta para esse crente aí que você já deu um tapa na mão dele, se ele sabe o que o pão simboliza na palavra de Deus. O corpo de Cristo. Pode ser a palavra de Deus também, queridos. A palavra que estava guardada, a palavra que tinha sido colocada ali, que ninguém entendia, mas já está lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia de novo. Mas no momento certo, aquilo foi colocado em prática. 2 odres de vinho, a unção do Espírito Santo que havia sido guardada, o Espírito Santo que havia sido colocado ali, no momento certo começou a agir naquele lugar. 5 ovelhas preparadas, sacrifício, queridos. Tudo aquilo que você abriu mão na sua vida, tudo aquilo que você deixou para trás em santidade, para honrar o nome de Jesus Cristo, chega o momento certo, que quando Deus se levanta, começa a ser honrado naquele lugar. Queridos, entenda bem, trigo é usado para aquela viagem longa, porque servia naquele momento de algo especial. Ou melhor, o trigo quer dizer o crente que é justo, o crente que é justificado, porque a separação é do joio para o trigo. O trigo é aquele que está debaixo da presença de Deus. Eu não sei se você está debaixo da presença desse Deus, mas todo o sacrifício que você fez para manter-se debaixo dessa presença, a ponto de ser colocado na fornalha, provado, existe um momento certo que Deus se levanta do trono e começa a colocar em prática a honra por conta daquilo que você fez. Uva passa era para uma viagem longa. O que Deus fala é que todo lugar, tudo vai ser transformado na sua vida para algo muito mais distante do que você imagina. E uma situação que foi colocada em prática e colocada como resistência vai cair por terra, porque você vai ser transladado para um lugar onde você jamais imaginou chegar. E, queridos, entenda bem, pasta de figo quer dizer cura para mim e para a sua vida. Tudo aquilo que você de repente juntou nesse tempo, chegou o momento da cura de Deus chegar na sua vida. E entenda bem, queridos, que toda vez que você faz um sacrifício na presença de Deus, Deus recebe no trono dele. Toda vez que você lê a palavra de Deus, Deus recebe no trono dele. Toda vez que você busca a unção de Deus, ele recebe no trono dele. Todas as vezes que você busca a cura de Deus, ele recebe no trono dele. E o tempo é agora, o tempo é hoje, que ele se levanta e diz: é tempo de colher tudo aquilo que foi plantado, é tempo de colocar de volta tudo aquilo que se perdeu, é tempo de se fazer novo tudo aquilo que ficou para trás. Nós nem entendemos direito o que fazemos, pegamos tudo isso, colocamos em cima de um jumento e saímos andando por aí, porque nós cremos pelo ato de fé que o nosso milagre está na nossa frente. Eu não sei quantos foram os sacrifícios que você fez nessa caminhada, eu não sei
sei quantos foram as vezes que você teve que abrir mão de alguma coisa para honrar a sua fé em Jesus Cristo, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que é tempo de colhermos aquela estrada que nós asfaltamos e começarmos a andar por ela. Eu não sei se você crê nessa palavra, eu não sei se você tem fé, porque, queridos, essa palavra não é para aqueles que querem, é para aqueles que podem ter fé em Jesus Cristo. Eu não sei se você tem fé, mas se você tem fé que esse Deus é capaz de te fazer caminhar por uma estrada que você sequer sabe o caminho e que foi você mesmo que pavimentou, eu te convido nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar e a orar a esse Deus para que Ele possa colocar sobre nós uma dose de fé renovada, para que nós possamos crer que existe algo reservado de Deus para nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nós estamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. Nós estamos diante de Ti, Pai, crendo que o Senhor é um Deus bom, crendo que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai querido, e nós estamos na Tua presença, Pai, de repente igual a Abigail, sem entender direito o que nós estamos fazendo, mas Deus querido, o Senhor nos fez durante todo esse período, Pai, colocarmos ferramentas nos nossos bolsos, Pai, colocarmos ferramentas nas nossas mochilas, que nós sequer sabíamos por que estávamos guardando, e Pai querido, agora é a hora, agora é o momento, Deus, de nós começarmos a usarmos tudo aquilo que o Senhor nos mandou guardar. Pai querido, honra as nossas orações que foram feitas, honra os nossos sacrifícios de louvor, honra a nossa fé e oração, e vem, Senhor, nos recompensar para louvor da Tua glória. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Pai, tantos pedidos, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, tantos alvos de orações, nós colocamos diante de Ti, tantas situações que nós vivemos, e Pai querido, em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai, trabalha nas nossas vidas, descortinando os nossos olhos, para que nós possamos, num ato de fé, caminhar nessa estrada que nós pavimentamos. Deus querido, nós não entendemos os Teus planos, nós não entendemos, Pai, o que o Senhor quer de nós, mas Pai querido, num ato de fé, nós vamos caminhar para frente, Pai. Nós vamos andar na direção do nosso milagre. Pai querido, o rei está vindo aí. Deus querido, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele, porque a sentença já está dada. Só resta a mim clamar ao rei para que ele possa mudar a sentença que já foi decretada. E a esse rei que nós clamamos nessa noite, Pai querido, muda a nossa sorte, Pai. Pai querido, muda o nosso cativeiro. Pai querido, entra com a Sua providência, com a Sua provisão, e que em nome de Jesus, Pai, nesses últimos dias desse ano, nós possamos viver dias sobrenaturais que nós não vivemos nos outros meses. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. E você que crê e tem fé, em nome de Jesus, diga amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.